Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês, né, sobre tudo que eu venho estudando, aprendendo, enfim. E vim conversar um pouquinho a respeito de é, pai e mãe, né? Mas na verdade, não pai e mãe somente, mas assim, família, né? Muitas pessoas não entendem, às vezes, muitas coisas que acontecem em suas vidas, turbulências e N coisas, porque, na verdade, esquece lá de trás de quem é você. E existem três pontos, né, que a gente trabalha muito dentro do coach, dentro de constelação, quando você estuda, e muitas outras coisas a respeito de pertencimento, hierarquia e dar e receber. E isso é muito importante a gente entender aonde nós pertencemos. Nós somos pertencentes. Por exemplo, eu sou pertencente à minha família, concordando com tudo da minha família ou não, mas eu pertenço à minha família, a família do meu pai e a família da minha mãe. E automaticamente ali há voz e vida que segue para trás. Quando a gente fala de hierarquia, né, é hierarquia mesmo. Por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles mandam em mim. Eu mando nas minhas filhas e assim vai. Quando eu tô falando assim, mandar, não é em mandar que elas tenham que fazer tudo o que eu quero, ou eu tenho que fazer tudo que a minha mãe queira que eu faça. Não é isso. Mas é o respeito. É a gente entender ali que eu vim dela. Se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, eu vim da minha mãe e eu vim do meu pai. E também vim um pedacinho ali dos meus avós, bisavós e vida que segue. Então, tudo que eu tenho de bom e tudo que eu tenho de ruim, ele vem daquela árvore dali. Uma coisa são os nossos DNAs, né? O nosso DNA, né? Que é a cor de olhos, a cor de pele, e nananã, 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 tudo aquilo que a gente sabe que vem dentro do DNA. E a outra coisa são os nossos padrões, né? Quem somos nós, nossos comportamentos, né? Nossas emoções. Então, isso há uma, né, hierarquia também. Por exemplo, eu não posso ser mãe da minha mãe, né? Por exemplo, quando meu pai ficou doente, quando a minha mãe estava doente, a gente, filho, muda de posição. Tá errado. Tá errado. Filho vai ser sempre filho. E depois a parte de dar e receber, né? O pai tem que dar, a mãe tem que dar, né? E o filho recebe, porque é feito assim, por exemplo, é engraçado isso, que hoje eu tava conversando, a Marina tá com 16 anos, né? Eu adoro dar exemplos. A Marina está com 16 anos, né? E quando a Marina era pequena, como a Fernanda era pequena, a gente cuidava ali, né? Eu cuidava, eu dava carinho, eu dava amor, eu cuidava do horário do remédio, do horário da comida, do horário do banho, de limpar, quando elas eram bebês. Por quê? Porque eu estava ali como responsável delas, né? E quando eu não estava por algum motivo, alguém ali estava, né? Ou a minha mãe ou a minha sogra, na época, não importa, né? Alguém ali estava. Mas por quê? Porque uma mãe, ela precisa tomar banho, ela precisa fazer outras coisas, né? E continuar ali naquela função. Só que os filhos crescem. Mas os filhos serão filhos a vida inteira, inteira. Eu vou ser filha da minha mãe a vida inteira. Quando eu vou lá no Brasil, eu falo, mãe, quero que você faça uma comida aqui. Mãe, quero que você faça não sei o quê. E mesmo ela já estando com idade, ela vai lá e me serve. Por que que ela me serve? Porque ela é minha mãe, né? Ela tem todo o direito de falar, não vou fazer nada, mas não, ela me serve. Não é que ela tenha que me servir o tempo inteiro, não é que tenha, não é isso, mas é entender que existe essa diferença. Eu não sou mãe da minha mãe, as minhas filhas não são minha mãe. Você tá entendendo? E isso serve tanto para mãe como para pai. Então a gente tem que começar quem é mãe, se coloca no lugar de mãe. Se coloca no lugar de mãe. Claro que isso dentro da idade do filho. Por exemplo, a gente tem conversado muito, eu e a Marina aqui, e era isso que eu queria contar pra vocês, que eu falo assim, mamá, você agora tá com 16 anos, né? Você já tá grande, mês que vem você já vai fazer 17, né? Daqui a um ano a mais, você já vai fazer 18 anos. Então, assim, você cresceu, né? Então, assim, a mamãe vai estar aqui sempre, né? A mamãe vai estar aqui a vida, né? Ó, mas você cresceu.
Então agora você tem que viver a sua vida, você tem que ser responsável, você tem que cuidar da sua vida, vai acertar e vai errar e tá tudo certo. Você vai continuar sendo filha, mas você tem que viver a sua vida. Então hoje o que eu vim trazer para vocês é isso, né? Vamos pensar sempre nós pertencemos à nossa família, graças a Deus, família torta ou não torta, não interessa, a nossa família a gente ama. Nós temos uma hierarquia, e isso é importante, né? Aquela hierarquia precisa funcionar e a gente precisa dar e receber. Ou seja, eu dou amor para minhas filhas, eu recebo das minhas filhas. Eu dou amor para minha mãe, eu recebo da minha mãe. E isso não é só amor. Isso vem a parte de amor, a parte de recebimento, financeiro, inclusive, de tudo. Não existe uma posição unilateral. Até no trabalho, quando a gente acha que está dando muito e não está voltando, a gente fica ali exausta, esgotada. E isso vale para o amor. Quando a gente acha que está dando muito e que está recebendo pouco, a gente fica cansada, a gente fica exausta. E a gente tem que ter esse limite com tudo, com pai, com mãe, com filho, com marido, com trabalho financeiro, não importa. Então a minha dica de hoje é equilibrem. Precisamos equilibrar os pratinhos. Pai é pai, filho é filho, né? Isso não difere em relação ao nosso cuidado, ao nosso amor. Mas a gente aceitar estarmos naquela posição. Às vezes eu tô numa posição de mãe, que é quando eu tô com as minhas filhas, mas quando eu tô perto da minha mãe, eu tô numa posição de filha. Tanto que muitas vezes, quando a gente até não concorda, eu preciso entender o lado da minha mãe, porque ela é a minha mãe, entendeu? Como as minhas filhas precisam entender o meu lado, porque eu sou a mãe. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus acertos, eu tenho os meus erros, e a gente precisa aceitar isso. E não ficar com aquele pensamento, eu sou melhor do que a minha mãe, eu sou arrogante em cima da minha mãe, eu sou prepotente em cima da minha mãe, a minha mãe tá toda errada, a minha mãe tá isso, ou o meu pai. Eu tô falando da mãe porque eu sou mulher, tá? Mas a gente pode falar do pai. O meu pai isso, o meu pai aquilo. Gente, se eu me transformei hoje na pessoa que eu sou, é porque eu nasci do meu pai e da minha mãe. Exatamente. É porque todas as facilidades que eu tive por ter nascido deles e as dificuldades que eu tive por ter nascido deles é o que me fez chegar até aqui. Então eu sou muito grata em relação a isso, sabe? Muito grata. E claro, você sempre foi assim? Não, às vezes eu queria me botar na posição de mãe da minha mãe, às vezes eu me botei na posição de de mãe do meu pai. Só que não é assim que funciona, existe uma hierarquia, né? Não é à toa que tem lá todo um desenho, né? Bisavô, avô, pai, mãe e filho. Quando a gente faz isso na escola, lá na primária, a gente nem entende direito, né? E depois aquilo esquece. Mas na verdade é assim que funciona. A minha mãe e o meu pai estão aqui, eu tô aqui, minhas filhas estão aqui. Quando todo mundo se coloca no seu lugar como deve ser, tudo funciona. Isso é maravilhoso. Tenha um ótimo dia. Obrigada e gratidão. Não esqueça da Masterclass Financeira. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque tá, delícia de linda. Tenha um ótimo dia. Obrigada e gratidão.